programa a seguir tem classificação indicativa 12 anos. Olá, direto dos estúdios do Polo de Comunicação da Universidade Federal do Paraná, está começando mais um programa Cobras e Lagartos. Eu sou Ney Hamilton, esses são os nossos comentaristas, Belmiro Valverde e Mário Negrão. Infelizmente, nesta semana estamos desfalcados do primo do novo Papa. O Gumegarelli, hoje, por conta de uma operadora de telefonia móvel, que deve arder no mármore do inferno, não pôde comparecer hoje. Será excomungada essa companhia telefônica, ele não pôde comparecer porque teve problemas para resolver. Belmiro Valverde, habemos Papa. Habemos Papa. E que Papa, hein? Que Papa, hein? Que lhe Olha, pareceu? A gente já falou sobre esse tema 2 programas atrás, mas agora eu vou lhe confessar que eu tenho, em relação a algumas coisas, uma reação quase infantil. Quando vi a eleição do Papa, aquilo ali aquilo cristalizou rapidamente um sentimento. Porque toda aquela excitação do conclave, não sei o quê, especulações, análises, exegeses, mas aquilo tudo cessou quando abriu a janela e apareceu a figura do Papa, né? E a figura do Papa é uma figura imponente, é uma figura, né, tranquila, serena, olhou para aquela multidão toda com um ar assim de que, né? Disse um singelo boa noite, né? Disse um singelo buonanotte, fratelli e sorelle, né? E depois mandou um bom repouso para todo mundo, né? Quer dizer, eu acho que as expectativas sobre o Papa Francisco são as maiores possíveis e muito justificadas. Porque, na minha visão, pelo menos assim, muito imediatista e midiática, ele restaura na liderança da Igreja uma figura de assertividade, de afirmação, que Bento XVI certamente não tinha. Bento XVI era um tipo intelectivo, fechado, sem carisma, né? E João Paulo II tinha muito, né? E eu sempre digo para os meus amigos, e alguns deles mais católicos, ficam até horrorizados. Eu disse, olha, na minha religião, o Cristo é o Cristo Rei, é o Cristo triunfante, não é o Cristo sofredor, não. Por isso, quando eu vou à Capela Sistina, eu fico maravilhado de ver o último julgamento, né, o julgamento final. O Cristo que Michelangelo desenhou e pintou, não é um Cristo frágil, ele é parrudo, ele está olhando para os caras que estão ali embaixo escorregando para o inferno e diz, viu, agora vocês vão ver o que é bom para tosse, né? Ele é o Cristo que triunfou. E eu vejo muito isso. Eu acho que o Papa restaura na Igreja essa ideia de que a Igreja não é um ente cercado de problemas terrenos e, não, porque é pedofilia, porque isso, porque o Papa não falou contra os militares. A Igreja tem outros valores. Esses não são pequenos, esses valores são valores importantes, mas não são tão importantes quanto algumas coisas que o Papa está dizendo com toda clareza. Parem de querer ser uma ONG bem intencionada, uma ONG piedosa. A Igreja não é, dou para os pobres. A Igreja dá para os pobres com o sentimento do Cristo, é outra coisa. É o confessar, é o compartilhar a fé, né? Eu acho que eu fiquei encantado, para ser bem sincero. Além disso, Roma ajuda, né? Quando o cara olha Roma é uma maravilha, né? Roma é o microcosmo do mundo, está ali tudo, tá? A beleza mais maravilhosa da Pietà, das igrejas, do São Pietro in Vincoli, do Moisés de Michelangelo, e está também a crueldade, o Coliseu, e está o poder. A luxúria. A luxúria, está tudo junto ali. O céu e o inferno, né? Lado a lado. O céu, o inferno, o purgatório, e como diria o Mark Twain, né? Eu prefiro o céu pelo clima, mas o inferno pelas companhias. Ô, Mário, o que você achou? Quer dizer, esse simbolismo, parece, as pessoas querem acreditar em alguma coisa. E esse Papa trouxe uma face crível. Olha, eu vi duas coisas ali interessantes, né? Primeiro, assim, a surpresa, né? De quem é que afinal de contas foi filtrado, e segundo
que significa, né, a formatação que a igreja sofreu no processo do conclave. Porque, veja, o que a gente não vê ali é muito importante, né? O pouco que eu pude acompanhar, né, porque, vamos falar a verdade, que a política do Vaticano é intrincada, né? É difícil de seguir aquilo, muito difícil de entender. Mas o pouco que eu É difícil de entender até quais são os critérios que são utilizados para a escolha, né? O que eles conversam, como é que eles chegam à conclusão, né? Quem escolhe é o Espírito Santo, segundo disse o Dom Geraldo Magela, Agnello, de uma forma brilhante. O que eu entendi foi assim, né? O que eu pude entender assim da minha ótica distante foi assim, primeiro, que é óbvio, né? Forças de conservação, né, versus forças de renovação, né? E que a sabedoria estaria em nenhum dos dois extremos, em algum ponto intermediário, né? Esse é um ponto, né? E segundo, assim, deu para entender quais são as metas que a igreja vai ter, né? O diálogo com a América Latina, né? O diálogo com a parte excluída do mundo, que isso foi uma coisa muito interessante de uma facção, né? Porque você vê que a outra facção não tinha como, não parecia ter pelo menos como meta, né, atingir a parte excluída do mundo, né? Não era um papa sensível à exclusão, né? Era um papa sensível à manutenção do status quo europeu e uma série de outras coisas, né? Era mais um papa bombeiro, né? Tentando apagar incêndios dentro da igreja, né? E agora você vê que teve essa... E tem a outra facção também, que é a facção do abafa-abafa, né? Quer dizer, se você vai... isso que eu estou curioso para ver, se esses problemas que a igreja tem, porque a igreja, como toda grande corporação, acaba tendo problemas. Não é uma corporação que não vai ter problemas eventualmente, né? E esses grandes problemas que a igreja tem, o que vai ser? Vai ser uma operação de abafo, né? Quer dizer, vai tentar minimizar, varrer para debaixo do tapete, rezar para que as outras gerações esqueçam isso, ou se vai realmente enfrentar esses problemas de frente, de cara, e tentar descobrir o que o problema significa. Que, para mim, pessoalmente, um problema significa que mudanças de atitude que eu tenho, não só na resolução do problema em si, né, mas que mudança de atitude que eu tenho que tomar na minha vida em relação àquilo, uma coisa mais pedagógica, né? Então, eu vi isso, assim, que mistérios que aconteceram ali naquele conclave, que eu acho até mais importante que a própria figura do Papa. Porque o Papa não trabalha sozinho, né? Ele tem assessores, ele tem a política, tem as correntezas que tem lá que a gente não vê, e isso eu imagino que é durante o conclave que essas coisas são formatadas, são formadas, né? E dali para frente é que vão ser as lutas, vão ser as contradições que vão vir dali, né? Então, eu fico muito curioso para saber como que esse novo Papa vai escolher suas prioridades, né? Para onde que a igreja vai se dirigir? Vai se dirigir para os pobres, vai se dirigir para a modernização de per se, enfim. A outra coisa que eu acho interessante, que o Belmiro falou ali, é tocante assim, que o mundo precisa de metanarrativas, né? Uma das coisas brilhantes do Lyotard foi mostrar a falta da metanarrativa no mundo moderno, né? E que essas metanarrativas são forças de coesão. E se você for parar para pensar, praticamente uma das últimas, que antes a metanarrativa era a glória, né? Era a ciência, né? Não da concepção mercantilista de hoje, mas a ciência como uma paixão, como uma religião. Essas metanarrativas foram desaparecendo, né? E não vieram outras, né? Então a igreja ficou, parece que a última grande metanarrativa, né? Então, mesmo os ateus convictos e flamejados e inflamados precisam dessa metanarrativa. Se o Hugo estivesse aqui, ele diria que a metanarrativa atual é o consumo, né? Tá. Mas não é porque o consumo, eu não concordaria dizer que o consumo não é uma metanarrativa, porque o consumo é um fenômeno social e econômico, e metanarrativa é uma coisa filosófica, né? É onde o homem coloca a metafísica dele, né? Quer dizer, se nós vamos ser seres metafísicos, afinal ou não, né? Mas tem gente que bota a metafísica dele no consumo. Ah, sim. Isso já está virando... Mas eu, assim, da lição que eu aprendi do Lyotard, né, é que ele faz muito bem essa distinção, né? A narrativa científica e a narrativa social, ele faz muito bem essa distinção ali, né? E deixa claro que o que ele quer deixar para a gente de lição é isso, né? Que a metanarrativa é a nossa capacidade de... É o que o Kant foi um dos últimos, né? O canto do cisne, né? Fazendo trocadilho, o canto do cisne, né? De metanarrativa, porque foi o último grande metafísico da humanidade, né? Não teve mais depois disso. Então, eu acho muito importante o papel da igreja. Até o ateu precisa da igreja, porque a igreja é
a última grande... Os americanos, na Enciclopédia Britânica, né, tem uns volumes lá que traduz o termo de metanarrativa de um jeito até mais bonito, que eles chamam The Great Conversation. Né? Quer dizer, a grande conversa, o grande diálogo que existe por trás da humanidade, por trás de todos os nossos afazeres. Né? Então, bem-vindo, Papa. Né? Vamos ver o que vai acontecer com ele. Né? O Belmiro, embora o Papa tenha tido uma exposição até pequena, claro, com poucos dias de papado, mas os primeiros gestos dele foram muito simbólicos, né? Foram carregados de um simbolismo, quer dizer, até a escolha dele, que é o primeiro Papa da Companhia de Jesus, que foi a primeira ordem que realmente globalizou o catolicismo no mundo. Os símbolos que ele utilizou, a escolha do nome, utilizar uma cruz que não é a cruz de ouro que normalmente os papas utilizam, ele estava sem a veste dourada, de papa, dourada e vermelha, né? Estava apenas de branco. Como é que você vê esse símbolo? Isso mostra um caminho que a igreja deve seguir? Eu acredito enormemente no poder do símbolo, porque eu vou botar num plano bem vulgar. Se você está acostumado numa empresa cheia de luxo, viagem de primeira classe, e se o teu chefe começa a viajar de classe executiva, você não tem mais cara de viajar de primeira classe, né? Se você anda de classe turística, continue lá porque, né, ou se o teu chefe está lá, vá para lá, né? Então, eu acho que essas coisas, realmente, elas são imediatas, né? Por exemplo, aquela história de ontem que ele saiu lá fez um desvio no caminho dele para pagar a conta do hotel. Pô, todo Papa e todo presidente, e até um amarra-cachorro aqui, um inspetor de quarteirão de Dr. Ulisses, deve ter um aspone qualquer para pagar as contas para ele. Não, ele vai lá e paga a conta dele. Paga a conta dele, faz coisas terrenas. Prosaicas, né? Prosaicas. Recusa o carro papal e vai num modesto Mercedes 600 preto, né? Possivelmente alugado pela Santa Sé para os seus compromissos. Foi de ônibus com os cardeais. Foi de ônibus, né? Quando, né? Quer dizer, eu acho que isso, a pessoa, o cínico vai dizer assim, isso é demagogia. Não é demagogia. Isso sinaliza efetivamente um determinado comportamento. Porque a partir daí você não pode se dar o luxo de ter comportamentos muito diferentes. Qualquer pessoa que tenha trabalhado numa empresa ou no governo sabe disso. Se o governador é frugal, o governo é frugal, mas se o governador ele é esbanjador, os bagrinhos todos se acham no direito de emular sua excelência, né? Então, me parece que até nessas pequenas coisas, né, algumas palavras que ele já disse, inclusive, algumas indicações que ele deu, esse simbolismo está muito presente. Eu imagino, né, que você não deve esperar na igreja que ela, de repente, vá para as páginas da tribuna da imprensa, da tribuna, como é que chama? Tribuna do Paraná. Tribuna do Paraná, né? Bertone acusado de pedofilia, nada disso, né? Escola, né? Descobriram que ele tinha um cofre em casa com $400 mil. Não vai acontecer isso. A igreja é um troço sutil, como o João Paulo foi sutil, né? O João Paulo não trocou a liderança inteirinha da igreja brasileira, que estava infestada, e eu digo isso com absoluta tranquilidade pessoal, infestada de marxismo disfarçado sobre teologia de libertação, tudo isso. O João Paulo botou ordem nessa casa do jeito que ele achava que devia ser. Tem gente que acha que devia ser diferente, mas acabou muita coisa no Brasil que era apresentado como catolicismo, como cristianismo, e que na visão dele não era. Então eu acho que ele tem que esperar essa reforma silenciosa, mas os símbolos iniciais são importantíssimos. Se ele aparecesse todo paramentado, cheio de anéis, sentado na sédia gestatória, trepado em cima de 20 cortesãos, aquilo já dava um sinal, né? Como Pio XII deu, né? Basta ver, quem quiser se divertir até historicamente veja no YouTube as diversas cenas da ascensão dos papas. Pio XII assumiu com toda a pompa, né? João XXIII já assumiu de uma forma mais... né? Paulo VI já assumiu de outra forma. João Paulo I, coitado, né? Assumiu de uma forma humilde. João Paulo II assumiu de uma forma
que é muito interessante porque ele perde a voz, inclusive, de emoção, 2 vezes durante o discurso dele. Tal a carga de emoção que ele estava sofrendo, né? Então, eu acho que essas coisas todas sinalizam com toda clareza onde é que a igreja vai, né? O nome do Papa Francisco, todo mundo fala em... Chico para nós aqui. Chico para nós, né? É o Chicão, Papa é o Chicão. né? Pablito para os... Pablito para os hermanos Os e Chico para nós. Na verdade, ele remete a 2 figuras importantes do catolicismo, São Francisco de Assis, que é a imagem, né, da humildade, da dedicação ao próximo, aos pobres, aos menos afortunados, e São Francisco Xavier, que foi o primeiro jesuíta globetrotter, né, que globalizou o cristianismo, quer dizer, ele foi para o Oriente, eles usavam vestes, eles também utilizavam elementos das culturas locais dentro dos seus cultos, né? Então, quer dizer, o que significa esse nome? Você que gosta de signos também, Mário. Para mim, eu acho que, como você falou, né, Francisco é um nome que remete à pobreza, remete à humildade, né? Eu não sei, acho que ninguém sabe exatamente o que estava na cabeça dele quando ele escolheu, né? Mas uma coisa interessante... Mas a primeira coisa que vem à cabeça da gente é o seguinte, como é que ninguém pensou nisso antes? Porque, como é que veja, ninguém escolheu esse nome antes? Porque, assim, você veja os papas, quando escolhem seus nomes, eles geralmente escolhem, eles quase sempre escolhem nomes que já foram escolhidos antes, né? E, às vezes, até com a disfarçatez imensa, né? Porque tem uns inocêncios do passado que, Deus me livre, foram tudo menos inocentes. Mas Francisco é um nome Julião, tão popular, né? na Igreja Católica, né? E como é que ninguém pensou nisso antes, né? É interessante você trazer isso porque, assim, o que significa o nome de um papa? Se você for olhar nas dinastias reais, por exemplo, pegar a Inglaterra, né, que é a mais... ser um Plantageneta, ser um Tudor, ser um Windsor, né? Tinha todo um processo histórico em volta daquilo, de revoluções, de embates, de guerras e tal, não é? Então, escolher um nome para um rei da Inglaterra, se você escolher Richard, né? Se, por exemplo, um desses próximos aí, dos netos da rainha, escolher o nome de Richard, né? Ou de William, né? Eles já vai evocar um determinado pedaço da história e tal. Com os papas, pelo menos para mim, da minha ignorância, né, que eu não sei tão bem a história dos papas, então para mim não invoca assim um pedaço histórico, a não ser alguns mais famosos, assim, né, como os Inocêncio III, o Leão XIII, né, aqueles que trazem, para mim, pelo menos assim, invocam a história mais claramente, né. Então, Francisco, para mim, também é uma surpresa. É a mesma coisa que se fosse Arnulfo ou qualquer coisa assim, né? Ou Zé. Né? É um nome que realmente... E é simples, né? É um nome de pessoa, não é? Porque, assim, são raros os inocêncios, né? Nós temos aqui o... Gregório, né? Gregório, né? Agora, Francisco é um nome bem bacana. O que eu acho mais importante é assim, tomando continuidade do que a gente estava falando aqui do simbólico, né? Veja, quando você estava falando assim, estava passando fichinha na minha cabeça, né, imaginando assim, que diferença e semelhança existe entre a realeza vaticana e a realeza britânica, né? Quer dizer, é interessante isso, porque eles conseguem, por exemplo, fazer um misto de dignidade, ser parâmetro para a nação, poucas circunstâncias, né? Mas, ao mesmo tempo, escapar de ser vitrine, né? Eu estava vendo ontem à noite uma reportagem sobre o Prince Harry, no Afeganistão, né? E como foi difícil ele ser um soldado comum, né? Mas como foi importante também ele fazer isso, porque se algum dia ele tiver um posto de liderança na Inglaterra, ele é um homem experiente de guerra, ele já teve em combate, ele sabe o que é isso, né? E ele sabe o que é ser o inglês comum, o inglês normal, né? E como que mas você... todos eles, né, passam por esse processo. O outro foi para a Guerra das Malvinas. Né? Então, quando eu vejo essas coisas de pedofilia e corrupção no Banco do Vaticano, eu vejo um fenômeno parecido, sabe, uma coisa parecida com que se a barriguinha da Kate Winslet ou está grande ou está pequena, né? Porque as pessoas têm essa coisa de gostar de ver famosos. Todo mundo adora olhar para o buraco fechador. Mundanismo, né? Mas faz parte, porque acho que as pessoas, acho que em parte eles estão lá. O John Lennon, uma vez, ele estava em São Francisco e uma horda subiu em cima da limusine dele, né? E alguém, o segurança, quis engrossar o caldo ali e chamar o reforço da polícia e falou assim, não, deixa eles quebrar a limusine, foi eles que pagaram por ela. Né? Quer dizer, o sujeito tem que ter essa noção, né, de que a notoriedade dele, ele deve alguma coisa a seus fãs. Né? Então, a nobreza deve explicação aos fãs. As pessoas que aparecem em prominência, até nós aqui nessa humilde
postura nisso aqui, nós devemos uma certa postura de vida e uma certa postura de atitude com as pessoas que esperam alguma coisa da gente, né? Esperam alguma coisa da gente, né? Que somos pessoas comuns, mas ao mesmo tempo são pessoas que acabam acumulando expectativas e tal. Então, eu queria ver assim, até que ponto um Papa mais midiático, o João Paulo II fez isso com brilhantismo, né? Ele conseguiu ser popular sem ser vulgar, conseguiu ser midiático, né, sem ser palhaço, não é? Ele conseguiu fazer aquilo, mesmo levando tiro e tudo. Né? Ele conseguiu fazer isso. Vamos ver se esse Papa faz, ou se ele vai escorregar no que tudo que a nobreza escorrega. Né? Deixa eu conversar a vocês uma coisa. Quando o Papa apareceu na sacada, houve aquela ovação popular, e na minha cabeça, assim, já meio condicionada pela sociedade midiática, eu estava vendo o Papa fazendo assim. Valeu! Valeu! Aí, pô, só voltava ele chegar e falar, yes! Yes! Yeah! Agora, Belmiro, só para encerrar esse bloco, o Mário falou sobre o soldado, né, que a figura do soldado, mas os jesuítas eles têm essa característica, né? Claro, vamos lembrar. Inácio Loyola era militar. Inácio Loyola era militar. A nossa história, a história do Brasil, passa pelos jesuítas, quer dizer, José de Anchieta e Manuel de Nóbrega foram os fundadores de São Paulo. Nós tivemos o primeiro grande escritor em território brasileiro, o grande orador, Antônio Vieira, né, com sermões, então também era jesuíta. Então, eles são realmente soldados. E o rigor intelectual, né? Rigor intelectual, né? Então, na verdade, assim, nós temos um soldado, nós temos um padre, que, na verdade, a sensação que a gente tem é que realmente um padre, que é o Papa, né? Não é uma figura tão nobre assim. Você não ficou com essa Fiquei exatamente por isso que eu acho que é uma figura adequada para esse momento. Porque não está aqui o primo do Papa, hoje não está aqui, mas ele lembraria sempre aquela história da figura paterna. Ele lembra muito a história da figura paterna, quer dizer, exatamente isso, quer dizer, um caminho. Aparentemente, na cabeça dele, ele pode estar cheio de hesitações, mas ele dá a impressão de que ele sabe para onde ele vai. Que é mais ou menos a história do milico, né? O militar é mais ou menos assim, ele pode estar por dentro se corroendo de medo até, né? Tem um filme de guerra divertidíssimo que chama de Blues, alguma coisa, War Blues, uma coisa assim, que os militares morriam de medo. E deve ser aquilo mesmo, quando o cara começa a ser bombardeado, mas ele mantém uma... Né? Então, eu acho que exatamente ele personifica essa ideia do soldado, do intelectual, do homem comum, da pessoa que pisou em várias águas, mexeu já com a miséria humana, da AIDS, da pobreza na Argentina, e ao mesmo tempo mexe com a desenvoltura nesse mundo mais rarefeito da nobreza, porque ele tem uma nobreza própria que é a sua intelectualidade e a sua origem. Né? A minha preocupação é assim, duas, quem são os amigos dele e ele deve o quê para quem? Entendeu? Porque todo homem que chega ao poder, né, pelo menos assim, o que eu já pude testemunhar na minha vida, todo homem que chega ao poder, ele chega aos pedaços no poder, né? Ele nunca chega inteiro, né? Porque ele deixa o rabo preso em 1000 portas. Ele chega loteado, né? Ele já chega loteado, né? E eu imagino que para os papas não deve ser muito diferente, não. Né? Então, mas pode ser que nem aqueles camaleões que você corta o rabo e ele cresce de novo. Vamos tocar aquela música dos Beatles, with a little help from my friends, né? Eu saber who are your friends, né? Cobras e Lagartos vai fazer um rápido intervalo. No próximo bloco nós vamos falar sobre campeões de audiência. Só um instante. Voltamos com o segundo bloco do programa Cobras e Lagartos, lembrando duas coisinhas. Hoje estamos desfalcados do primo mais novo do novo Papa Francisco, Hugo Mengarelli, hoje não pôde comparecer, e que os nossos temas... Está assessorando o Papa agora. Está assessorando o Papa, hoje está despachando com o Papa. Menga o primeiro. Menga primeiro. E que os temas debatidos aqui não são previamente apresentados aos nossos debatedores. Então, Mário, vou começar com você a respeito de um campeão de audiência, um programa que faz muito sucesso na TV a cabo, que se chama Acumuladores.
Todo mundo já deve ter visto isso. E todo mundo que eu converso conhece alguém que acumula alguma coisa. That's interesting. Por que nós somos acumuladores, Mário Negrão? Você acumula coisas? Olha, eu já passei Além de casos. Quer ver? Confissões. Eu tenho um hobby, né, que é montar. Eu gosto de ficar brincando lá, montando uns barquinhos que eu faço, umas coisas assim, né? E eu sempre que eu vejo um pedacinho de metal, um parafuso, um araminho, eu sempre acho que aquilo vai ser útil algum dia, né? Então, assim, vai virar um pedaço de navio. Todo acumulador tem uma esposa irada do outro lado, né? Eu sei disso. Eu sei disso. Iradíssimo. Assim, o que você junta? É curioso, assim, sabe? Até um desafio para todos os telespectadores, assim, abra sua gaveta agora da cabeceira e vê o que você poderia realmente jogar fora. O que nós acumulamos dentro da... Né? Eu acho isso curioso. Já de início, eu sei onde vai parar isso, então, assim, por uma questão metodológica, né, vamos separar a acumulação, né, classificada de uma maneira geral, conceitos aqui, né? Do transtorno obsessivo-compulsivo. Né? Que isso realmente é um outro tipo de acumulação e uma acumulação que é patológica e tal, né? Agora, tem outra que não é patológica. Quem aqui não acumula coisa, né? Você não tem escova de dente que já está imunda, que você não usa, né? Sapato que você não quer mais usar, né? Gozar, né? Você desenvolve um laço de afeição, né? Você cria laços com os objetos, né? Eu diria assim, eu até lanço a pergunta aqui, assim, é acumulação ou medo de jogar fora? Entendeu? Para mim é muito mais medo de jogar fora. Aquele medo do desperdício, ou que eu vou precisar disso, né? Ou vou precisar de... imagina assim, se lá em casa, de vez em quando, a minha esposa, ela tem parentesco com o Átulo Uno, né? Porque ela, de vez em quando, ela passa assim, no guarda-roupa e começa a dar tudo. Então deve ser prima da minha esposa. Minha tudo pra caridade. Agora, inclusive, eu salvei os paletós agora, eu vou mandando para o alfaiate e reformando, porque assim... Mas aí você fica... Poxa, mas você prefere pagar o alfaiate do que dar um terno para um cara pobre que precisa desse terno? Né? Mas a gente faz isso. Não é por questão de egoísmo. Talvez seja a mesma coisa que eu vou fazer com a minha alma nos meus últimos 3 segundos na Terra. Né? Minha alma vai embora com marca de unha, né? Que eu vou agarrar nela e não deixar ir embora. Né? Agarrado na minha alma. Então, eu não sei. Todos nós fazemos. Você não tem escova de dente velha, meia furada? Isso não é um sentimento meio atávico? Não é uma coisa meio atávica? Você acumular coisas com medo de que elas faltem? Eu concordo com o Mário. Eu acho que eles são, como diria o Mário, tem 2 categorias, ou 3 diferentes. Certo? Eu acho que uma coisa é o acumulador passivo, é o cara que tem medo de jogar fora. Que também eu estou nessa categoria. Eu sou um magneto de papel, um negócio assim maluco. Eu cada ano faço uma limpeza de escritório, jogo fora 1 tonelada de papel, mas quase 1 tonelada física mesmo, porque jogo fora toda a montoeira de papelada que eu vou recebendo e lendo durante o ano, relatórios, não sei o quê, jogo tudo fora. Livro, inclusive, livros que eu tenho em duplicata, livros que não me interessam, eu dou. Apesar disso, aquilo continua crescendo na minha casa de uma forma colossal. E você acaba com essa inércia, fica com preguiça. Será que eu não vou precisar? Será que... Né? Então, eu tenho coisas desse tipo. Né? Há coisas que eu tenho caixas lá que eu digo... Um dia eu tenho que dar uma olhada para ver o que tem lá dentro. Nunca abri a caixa. Né? Agora, o outro tipo é pior ainda, né? Que você conhece realmente é o cara que acumula ativamente, ele procura pegar para acumular. Esse é o patológico, o transtorno. É o patológico, é um negócio doido. Tem acumuladores de animais, né? Tem gente tem gente que tem dezenas de gatos em casa, cachorro, hamster. Eu já vi casas de gente absolutamente dantescas, montoeira de lixo, né? Inclusive, eu tinha um amigo médico muito bom, o sujeito já morreu há muito tempo. Sabe o que ele acumulava? Acumulava jornais. Porque ele tinha a ilusão de que ele ia ler no fim do dia e nunca lia, porque não tinha tempo. Então, o consultório dele tinha 1 tonelada de jornais. Você sentava na frente dele, cercado de Diário do Paraná e Estado do Paraná. Né? Gazeta. Não é? Gazeta do Povo. Ele não conseguia, era um troço patológico, era um negócio... Né? Então, eu acho que é meio atávico, sim. Saudades da juventude, que a gente acumulava mulheres, né?
Não Agora, é da juventude. Mário, você que esse é um assunto muito mais afeito à sua área de atuação. Quer dizer, quem acumula mais, homem ou mulher? Mulheres ou Não estou falando acumulação mulheres. geral. Mário. Não me coloque. Não, mas quem acumula mais, homens ou mulheres? É indiferente. Para o patológico é indiferente, mas assim, para os homens afeitos ao bricolage, quer dizer, essa aspiração eterna que eu tenho enquanto marido, de que algum dia eu vou pendurar mesmo um quadro, ou eu vou consertar mesmo uma gaveta, ou eu vou tirar o rangeiro da porta do banheiro, né, que eu nunca faço, sempre um cunhado ou algum aventureiro que toma meu lugar, né, que faz aquilo. Mas quem tem essas aspirações bricolísticas, né, com certeza acumula parafusos, pregos, linguetas de metal, presilhas e coisas assim. Né? Furadeiras, parafusadeiras, ferramentas. Eu, na minha casa, tenho a síndrome do tio Magno, sabe? Porque o tio Magno era engenheiro. E sempre que quebrava um brinquedo meu, diziam assim, quando o Magno vier nos visitar, ele dá uma olhada para você. Então, o tio Magno era um engenheiro místico e mítico, que ia chegar um dia e resolver o meu problema do meu trem de corda, aquelas coisas todas. Claro que o tio Magno chegava na minha casa, a última coisa que ele queria fazer era arrumar brinquedos de criança de 12 anos. Né? Eu fiquei com esse trauma na minha vida, então de vez em quando a Elizabeth me entrega lá, o videocassete quebrou. Eu digo, deixa aí quando o tio Magno vier nos visitar. Agora, você fala de mulheres, agora eu devo ter uns 8 videocassetes lá em casa, que eu não sei o que fazer com eles. Agora vem a hora do bizarro. Vou apanhar quando chegar em casa. Você fala que mulher, homens, mais mulher. A minha esposa acumula todos os dentinhos que caem dos cachorros. Ela põe num vidrinho, e tem um vidrinho cheio de dentinho de cachorro ali. Pergunta, você vai pôr de volta algum dia? Vai fazer um colar? Isso é uma coisa bastante portátil, né? Por que você vai fazer com dente de cachorro? Bom, né? podia ser, ela podia acumular sapatos, bolsas. Pô, antigamente, você lembra quando a gente acumulava, eu juntava sapato de criança, depois cristalizava aquilo numa gosma horrível, dourada ou branca, ou porcelana, era porcelana aquilo, né? Aí via aqueles sapatinhos da criança, eu seguia o cara a vida inteira, né? O cara queria se livrar daquilo, mas a avó não deixava. Eu tinha um negócio desse. Elizabeth, que é muito organizada, Elizabeth durante anos e anos guardava, assim, de um ano para outro, o caderno com todas as anotações da despesa da casa. 12 de agosto de 1973, comprei um pote de chimir, 3 potes, não sei o quê. Gastei tanto. 30 anos de anotação. Quer ver outro de confissão? Hoje é um dia de confissões. Eu tenho um assim que eu sou detestado em casa. Eu acumulo bolota de sabonete. Você sabe quando o sabonete está quase acabando, que você não quer jogar fora, porque vai entupir o ralo, né? E você não sabe o que fazer com aquilo. Aí guarda, aí depois vê o outro e faz outra bolota. Isso é coisa de classe média, que nem o cara lamber tampa de iogurte. Mas é gostoso, eu adoro. Ou guardar o vidro do requeijão cremoso, servir como copo. Guardar a garrafinha de água mineral para depois encher e pôr no congelador. Mas olha, os copos de requeijão são muito melhores do que os chineses. Então, são muito melhores Sem dúvida. Quem é que não tem um copo de requeijão? Quem é que não tem um copo de requeijão em casa? Ô, Belmiro, essa mania de acumular, pode ser até uma patologia, até uma doença. No ambiente corporativo, ele é comum? É comum, né? É comum. Você vê muito isso, inclusive é gozado que tem uma projeção de poder nisso aí, sabe? Tem muita gente que acumula coisas porque ele passa, em primeiro lugar, a ser útil para os demais. Quem é que tem tal coisa? Fulano, né? Quem é que... E especialmente informação. Eu já trabalhei com gente, aliás, de pessoas assim, de grande capacidade, de grande integridade, mas eles adoravam ter papéis. Então, tinham arquivos pessoais, assim, colossais, com coisas as mais banais possíveis. Primeiro porque um dia alguém poderia chegar e dizer, meu Deus do céu, onde é que está aquele relatório que nós mandamos há 10 anos atrás para não sei quem, que agora tem uma ação judicial e nós precisamos fazer prova. Daí ele vai lá, abre a gaveta e tira aquilo. Com ar triunfante. Puxa, que maravilha, olha como ele é, né? E segundo porque é uma projeção do poder, né? Como dizia o Francis Bacon, se você tem informação, você tem poder, né? Então, isso no ambiente corporativo é comuníssimo, né? Do cara acumular tanto materialmente, né? Para mostrar que ele é o cara que tem acesso ou que sabe
como é que você resolve os problemas como informação. Mas isso é muito com informação, né? O gente sabe qual é o PIB da Morávia. Né? O cara diz 7,8. Mas isso perdeu um pouco de charme, né, Mário? Com o Google, né? O Google Qual é o PIB da Morávia? Qual é o PIB da Morávia? Qual é a capital do Liechtenstein? Qual é a capital da Festina Burca, sei lá, como é o nome do Burkina Faso. Burkina Faso. Festina Festina o nome marca de relógio. Burkina Faso. Quando que a acumulação, quais são os sintomas de que a acumulação ela está realmente se transformando numa doença? Em algo que deve preocupar? É assim, não só isso é causar mau humor na esposa ou no marido. Olha, tem sintomas que são importantes. Primeiro, lembrar que o transtorno obsessivo compulsivo é um variante horizontal, né, da ansiedade. Eu digo horizontal porque vertical significaria aqueles sintomas básicos da ansiedade, né, que é preocupação, a pessoa ficar muito assustada e antecipação negativa, a crença de que você antecipando um problema você vai conseguir resolvê-lo. E isso é comum a toda a ansiedade. Depois, a classificação horizontal é uma classificação enorme, tem síndrome do pânico, fobia social, fobia simples, um monte de fobias. E entre elas está o transtorno obsessivo compulsivo, né? O importante é que a acumulação, nesse caso, sempre seja acompanhado de um pensamento obsessivo, né? Às vezes você vê o toque isoladamente como só o ato compulsivo, e é muito comum. Mas eu sempre achei assim, quanto mais velho eu vou ficando no meu trabalho, eu vou descobrindo que todos aqueles atos compulsivos que não tinham pensamentos obsessivos foi falha investigativa minha. Que se eu fui mais profundamente com o paciente, conversei melhor com ele, indaguei melhor, tive paciência de esperar ele também lembrar, né, ou ter coragem de contar, né, que muitas vezes não tem coragem de contar, né, o pensamento obsessivo vem, né? Então, dá para dizer claramente que o pensamento obsessivo ele precede e acompanha, muitas vezes, o ato compulsivo. Um ato compulsivo sem um pensamento obsessivo não está excluído como um ato, mas você começa a desconfiar, né, de que se você realmente está... A outra coisa importante é que cai em classes interessantes, né? Por exemplo, tem a classe da limpeza, né? Então, tem o ato compulsivo da limpeza, lavar as mãos, não sentar em toalete alheio, passar a mão em corrimão, ir no restaurante e ficar passando o guardanapo no prato para ver se está limpo mesmo. Eu tinha uma parente com compulsão por limpeza. Olhar a marca de impressão digital em garfo, né? Essas coisas assim. Tem essa classe. Depois tem a classe a que eu pertenço, né? Que é da arrumação em ordem, né? Quer dizer, você ficar absolutamente enlouquecido se esse quadro estiver torto, eu vou ter que ir lá arrumar ele. Não é? Esses copos em desalinho aqui devem esses estar fazendo mal para você. Isso me deixa... o meu carro, por exemplo, né, que a minha esposa usa, meu neto usa, então o carro fica, às vezes, um horror, cheio de garrafinha e coisa no chão e tudo. Aquilo me deixa enlouquecido. Tem que estar tudo limpinho, cheirando cera, tem que estar tudo perfeito. Né? Isso é muito típico de uma determinada classe. Depois tem o verificador. O verificador é uma pessoa interessante. O verificador é aquele que sai de casa, né, e diz assim, deixei a chaleira acesa. Será que eu deixei essa? Aí ele vai volta. Não deixei. Será que eu deixei? Será que eu deixei? E vai ter que voltar. Será que eu tranquei a porta? E ele vai ter que voltar para ver aquilo. E se ele não voltar para ver... E sempre ele trancou, ele desligou a chaleira, mas não adianta, ele vai ter que voltar. Para mim, o mais bizarro de todos é o agressivo. Né? É aquele cheiro que quer jogar a velhinha a escada abaixo, ou quer enfiar o dedo no olho do patrão, ou jogar um copo d'água numa pessoa, assim, molhar ela inteira. Ele tem esse pensamento, ele jamais vai fazer isso, mas ele tem esse pensamento. Né? O acumulador vai faltar. Né? Ou um dia eu vou precisar disso. Quase sempre, o vai faltar, o acumulador... E o americano tem esse fenômeno muito próximo quando tem nevascas e quando tem tsunamis e coisa que eles chamam de hoarding. O governo até incentiva, né? Chama hoarding. Estoques de comida. O hoarding, fazer Na Califórnia era obrigado, por causa de terremoto, o bombeiro batia na tua casa para ver se você tinha uma dúzia de velas, 2 caixas de fósforo, não sei quantos litros de água mineral, isso era obrigatório. 8 caixas de sopa de ervilha. Sopa Campbell, exatamente. O que é pior, é uma bomba explodir na minha cara, eu ficar um mês tomando sopa de ervilha, não sei o que é o pior.
tem o supersticioso com números, enfim, cai em determinadas classes, né? A classe do acumulador em si, né? Do acumulador mesmo, vai faltar, ou então eu não vou ter na hora que eu precisar, ou então que pena jogar fora, é sempre assim. Agora, existe uma subclasse de acumuladores, né, que são os acumuladores de lixo, de entulho. Né? E esses, às vezes, atingem proporções espetaculares. Problema de saúde pública agora. Espetaculares. Mas, tem uma dimensão também dessa possessividade, que agora, aliás, está mudando, e você vê numa coisa, não tem nada a ver com isso, mas é a questão de doação de órgãos, por exemplo. Né? A reação das famílias a doar os órgãos da pessoa que morreu, vai morrer, era muito grande. Agora está diminuindo. Você está sentindo claramente que há uma... Mas a maior parte do trabalho em você conseguir fazer um transplante não era você fazer o transplante. Isso os médicos faziam com o pé nas costas. Era convencer a família a deixar fazer o transplante. Quer dizer, e é uma forma de possessividade. Você é dono do corpo do teu parente, do teu filho, do teu irmão, do teu pai, do que quer que seja. Né? Agora, uma distinção importante que eu esqueci de fazer aqui é entre o acumulador e o colecionador. São classes diferentes. Né? Porque o acumulador, geralmente, ele acumula coisas dentro de uma classe, lixo, flâmulas, qualquer coisa, mas ele não é sistemático com isso. Né? Não, e o colecionador é um selos, sistematizador. Ele tem um álbum que ele sabe. Eu vi um programa ontem na MTV de um cara que coleciona bolachões, né? Quer dizer, LPs, né? E o outro era um louco pior do que ele, perguntou, você junta por ordem alfabética, ou por período, ou por data? Né? Aí ele amou o outro, né? Ele falou assim, achei um que me entende, né? Ele falou assim, não, eu ponho por data. Né? Então eu ponho tudo que foi gravado em 1962, imagina o que deve ser isso. Belmiro, todos nós temos um acumulador dentro de nós. Você consegue controlar esse ser de olhos injetados? Eu faço muita força hoje em dia, porque senão vira realmente minha casa viraria um caos, né? Porque você naturalmente você começa a acumular coisas. Você viu o volume de correspondência que você recebe até hoje? O volume de junk mail que você recebe? Só isso já dá um estoque inicial. E daí você tem o Jornal do Dia, você tem não sei o que lá, as revistas, tem a revista semanal, tem não sei o que lá, isso tudo vai... Se você não se policiar, vou deixar para ler. Não li tudo ainda, vou deixar para ler depois. Eu me policio um pouco com isso, mas lamentavelmente, eu sou um acumulador passivo. Mas porque eu tenho preguiça de desacumular. Eu gostaria de ter realmente a disposição de um dia pegar... Eu já comecei a fazer isso no meu escritório umas 300 mil vezes. Começa pelas primeiras pastas e tal, depois da 20ª pasta eu já paro, esqueço e... Né? Agora, tem umas pessoas que são muito bizarras. Eu lembro uma vez, estava eu e Elô, não sei aonde aqui, acho que foi aqui em Curitiba. Ele estava jantando e de repente já falou, bem, olha a mesa do lado. E quando eu olhei, tinha uma senhora que estava enfiando palito para tudo quanto é lado, enfiando dentro do sutiã. Então, quer dizer, palito mesmo. Ela pegou todos os palitos da mesa e estava enfiando dentro do sutiã, assim, roubando o palito. Não é? Quer dizer, imagina... Mas isso é coisa de velha americana que vai no McDonald's e pega adoçante e bota no bolso. Aquele creme... Eu já juntei pacotinho de ketchup. Isso é outra coisa. A geladeira fica cheia. E quem não roubou um sabonete de hotel? Tá bom. Sabonete de hotel, shampoo de hotel. Cinzeiro. Bom, acumulamos mais um programa para a nossa coleção. O programa Cobras e Lagartos de hoje fica por aqui. Se você quiser assistir os nossos programas antigos, o Cobras e Lagartos, é só acessar o site da TV da Universidade Federal do Paraná, no sítio ou site www.fpr.br. Obrigado pela sua audiência e pela sua companhia e até a próxima semana com mais um Cobras e Lagartos.